Hoje a gente vai falar sobre arte e ideologia, o artista e o seu contexto. Então vamos entender um pouquinho, né, o que é ideologia ou matriz ideológica, né? São termos que representam conjuntos do quê? De ideais. São preceitos, são normas, teorias, né, que podem partir de um indivíduo, de um grupo e que são compartilhadas, né? E ganham forças políticas, econômicas e culturais. Quando a gente encontra algum desses conceitos inseridos nos meios de comunicação, por exemplo, eles são utilizados mais especificamente para descrever as principais correntes de pensamentos, suas formas de interpretação do mundo ou propondo como ele deveria ser, né? Então, todos nós, né, podemos ter um ideal, uma ideologia. Então, né, como que a arte trabalha com isso? E como que é o artista inserido no contexto, né? Em cada contexto, a gente tem um tipo de artista diferente, com ideais diferentes. Então, a gente vai falar um pouco sobre a vida e obra do Vincent van Gogh. Então, ele nasceu em 1853, morto em 1890. Eu creio que vocês já devem ter visto essa obra. Todo mundo já viu essa obra, todo mundo sabe quem é Van Gogh, né? Ela chama-se Noite Estrelada. Não sei se todo mundo gosta dela. Não precisa gostar. Quem não gosta, não gosta. Eu adoro. A obra de arte tem isso. Não necessariamente você é obrigado a gostar dela, né? Às vezes você nem acha bonito tal quadro, mas ele tem uma imagem ali, alguma coisa que você quer até saber mais sobre ele. Mas não necessariamente ele seja lindo, maravilhoso. E a Noite Estrelada, eu acho ela linda e maravilhosa, né? Ele usa essas pinceladas muito fortes, né? Elas são grossas, esse movimento nesse céu todo. E representa essas estrelas e a lua, né, nesses tons mais amarelados, né? Era uma cor que o Van Gogh tinha predileção, era amarelo. E o cipestre, que também aparece em várias outras obras dele. Aqui tem uma outra obra com as cores muito parecidas, né, com a Noite Estrelada, esse forte azul, esse forte amarelo. O Van Gogh faz parte de um período chamado pós-impressionismo. A gente tem o impressionismo, né, são os movimentos aí de vanguardas, né, do século XIX. Ele começou por volta de 1872 com a obra Impressão do Sol Nascente do Monet. E aí eles têm como característica, né, as pinturas impressionistas, elas têm o uso da luz natural, da impressão do momento, né, por isso impressionismo, a impressão do que eu estou vendo, como essa luz se ela insere, né, nos objetos, né, da realidade, da luz natural ao ar livre. Ela tem como característica essas pinceladas curtas, né? Eu não tenho essas linhas exatamente definindo um objeto do outro, né? Um elemento da forma do outro. E eu tenho como uso de sombras as cores complementares, que são as cores que estão opostas no círculo das cores, que são uma primária e uma secundária. Então eu tenho amarelo e violeta, azul e laranja, e verde e vermelho. São as cores que têm mais contraste entre si. Então, esse é o quadro do Monet, Impressão Sol Nascente, que é o precursor do impressionismo. Então, aqui tem bem claro e nítido o que eu falei no slide anterior, né? As cores complementares. Então, eu tenho ali, né, o sol laranja refletindo no azul, né? Então, ele usa as cores complementares para fazer a luz e sombra. Né? O Van Gogh, ele é chamado de pós-impressionista porque ele não segue à risca todas essas características do impressionismo. O Van Gogh acreditava que o impressionismo não tinha as características, né? Não oferecia as características para o artista se expressar com total liberdade, né, as suas emoções, né. Então, algumas vezes ele é até chamado de expressionista. Às vezes a gente põe no Google e ele aparece como expressionista, e na realidade ele não é, né, é um outro período da arte. Vocês até viram na outra aula, na outra videoaula, e tem até essa questão da luminosidade, que tem as obras do Van Gogh, né, dos impressionistas, não existe no expressionismo, né, então não dá para chamar ele realmente
de expressionista, mas sim de pós-impressionista. Eles são chamados de pós-impressionista, né? Esse termo dita o quê? Que eles reagiram individualmente a partir do impressionismo. Então foram 4 artistas praticamente, né? O Paul Cézanne, o Seurat, o Gauguin, que foi muito amigo de Van Gogh, e o Van Gogh. E o Van Gogh, ele reflete, né, nesse período toda a sua intensidade emocional através da cor e das suas pinceladas fortes. Aí eu tenho essa pergunta, mas por que Van Gogh não teve muito sucesso em vida? Então, o que acontece, né? Antes do impressionismo, aí a gente tem a arte acadêmica, onde eu tenho uma cópia fiel da realidade, com padrões, né? Por exemplo, eu tenho limite de céu, de terra, eu tenho perspectiva, profundidade, as cores são usadas de maneira real, né, nos seus devidos lugares que se encontram na realidade. E aí, quando surge o impressionismo, existe uma ruptura muito grande. Todos os movimentos de vanguarda, né, eles rompem com a arte acadêmica. E por que eles se sentem na liberdade de romper com a arte acadêmica? Eu tenho o surgimento da fotografia. E aí a fotografia, ela clica, né? E acabou, eu tiro a foto. Antes eu não tinha isso. Os registros eram feitos através das mãos, né? E do olhar dos artistas. Eles tinham estilos, etc e tal, mas eles representavam realmente a realidade academicamente. Então, muito difícil nesse começo dos críticos, né, aceitarem essas obras de arte. Então, eles diziam que o estilo, as técnicas, né, não se adequavam aos ideais artísticos e aos valores que eram vigentes na época. Então, esse era o contexto, né, que estava havendo uma ruptura. Fora, né, todo esse contexto aí social, a gente tem o Van Gogh como uma figura, né, que era muito melancólica, uma pessoa que não tinha muitos amigos, que não se relacionava muito bem com as pessoas, que teve uma doença mental que ninguém diagnosticou de maneira correta, que não foi cuidada de maneira correta. Dizem, né, na história dele que ele tem o mesmo nome, né, Vincent Van Gogh, o mesmo nome de um irmão que nasceu antes dele e que logo em seguida morreu, esse bebê. E aí colocaram o nome dele, desse irmão morto. Né? Imagina se nós, né, tivéssemos o nome do nosso irmão morto, assim, não gostaríamos. Mas independente disso, provavelmente realmente ele tivesse uma doença mental e ele tinha uma dificuldade aí, né, de se relacionar comportamental com as pessoas. Então não sabem se ele era esquizofrênico, se ele era bipolar. Aqui nesses autorretratos a gente pode observar, inclusive, que eles não são todos iguais, né? Eu tenho aqui alguns mais próximos, esse que ele tá com o pano branco, né, que dizem que ele cortou a orelha já de uma maneira diferente, ele ficou internado num manicômio, fez um tratamento. Então, assim, não dá para ter certeza realmente, infelizmente, da doença mental que ele tinha, mas que ele tinha alguma coisa, sim, ele tinha. E aí isso também ajudava a não se aproximar, a não conseguir, né, viver das suas obras, a vender os seus quadros. Tanto que o único quadro que ele vendeu em vida foi esse, A Vinha Encarnada, de 1888, que foi comprada por um colecionador russo, e foi a única obra, infelizmente. Ele vivia às custas do irmão dele, o Theo, que comprava material para ele pintar, que bancava, né, a moradia dele. Eles têm milhões de cartas, né, que eles trocaram a vida inteira. E o Theo era assim, era o irmão querido dele, era o Vincent. Essa pintura chama-se A Casa Amarela. Essa Casa Amarela foi onde o Van Gogh morou por um tempo em Arles, na França. E ele tinha a ideia de criar um lugar para artistas morarem e criarem juntos, né? E ele chamou o Gauguin, que também era um artista holandês como ele. O Gauguin, ele era bancário, tinha família, filhos, largou tudo, foi embora e foi viver da arte dele. Viajou até para o Haiti
para pintar a luminosidade. Eles ficam encantados, né, com a luminosidade de outros lugares, né, do que o país deles. E que a Holanda é muito escura, né? E dizem aquela história da orelha que após uma briga com o Gauguin, ele se mutilou, né? Ele tirou essa orelha. Então, e entregou para uma faxineira de um prostíbulo ali perto essa orelha. Dizem, né, que assim, ele cortou a orelha inteira ou ele cortou um pedaço, não se sabe. Tem até uma historiadora atual que foi morar em Arles e estudou um pouco disso, encontrou documentos, mostrava que parecia que tinha tirado a orelha inteira, mas o Museu Van Gogh na Holanda não reconheceu, né? Então a gente ainda continua nessa dúvida. Será que ele, né, se cortou a orelha inteira ou não? Aqui eu tenho um quadro do Felix Ray, né, um retrato, e o autorretrato dele, que vocês viram na outra imagem, aqui de novo com o curativo da orelha cortada. O Felix Ray foi quem costurou essa orelha de volta no Van Gogh. O Van Gogh ficou muito grato, muito feliz, pintou esse quadro para ele. Ele não gostou do quadro, né, desse cabelo meio avermelhado, meio branco, essas pinceladas, esse fundo, deixou o quadro largado em casa. Aí a mãe dele, né, pegou o quadro e colocou no galinheiro para tampar um buraco. Até que o quadro sobreviveu, né? E aí a gente tem o Van Gogh ao lado, com a orelha costurada e com uma feição bem diferente, né, dos outros autorretratos dele, né? Então a gente pensa, né, um autorretrato e pensando em Van Gogh se expressando, como será, né, esse transtorno que ele sentia, que ele estava, essa depressão que ele sentia, essa coragem de se mutilar, né? Aqui eu tenho dois retratos do Joseph Roland e da Armand Roland, que são pai e filho, né? O Joseph era o carteiro de Arles e quem entregava as cartas do Theo eram 700 cartas, né? Do Theo pro Van Gogh e encaminhava as do Van Gogh pro Theo. Ele se tornou muito amigo, né? O Joseph do Van Gogh, um dos poucos amigos que ele fez, assim, que gostavam muito dele. Aqui a gente tem uma obra pintada dentro, né, num espaço interno, mas a gente percebe que é muita luz também, né, não pelo desenho dos lustres, mas pela luminosidade que a obra tem, né, a sombra que ela projetada ali na mesa de snooker, isso era muito importante para o Van Gogh, essa luminosidade. Essa obra é o Van Gogh pintando girassóis. Quem fez foi o seu amigo Gauguin, que eles brigaram, né? E o Van Gogh, quando viu esse quadro, também não gostou e brigou com o Gauguin. E ao lado eu tenho a cadeira de Gauguin, que o Van Gogh né, tinha na Casa Amarela e aí pintou a cadeira em homenagem ao amigo. Ele gostava muito do Gauguin. O Van Gogh sofreu bastante influência também das gravuras japonesas. Então a gente tem o Hiroshige e Van Gogh do lado, né? O Hiroshige é original e ao lado o Van Gogh fez a releitura dele. Aqui eu tenho dois quadros dos girassóis, que também é uma das obras mais famosas do Van Gogh, em dois momentos diferentes, né? Com fundos diferentes, mas muito próximas. E o amarelo, né? Que era essa cor que ele gostava tanto, sempre predominante. Essa é uma outra obra também bem famosa do Van Gogh, né? Que é o quarto dele em Arles, com o amarelo predominante, essas listras, né? Fortes que ele faz com a tinta. Essa obra aparece também como A Noite Estrelada e Os Girassóis, o Quarto de Van Gogh, a gente pode dizer, né, que são uma das obras mais famosas dele, além do autorretrato com a orelha cortada.
Então, aqui no caso das obras, né, de Van Gogh, do trabalho dele, a gente pode falar que os conflitos ideológicos que existem na obra dele em relação, né, ao seu tempo seriam, de um lado, a gente tem uma ideologia totalmente acadêmica, né, que vem dessa escola tradicional da pintura, que tem regras e padrões estabelecidos sobre a técnica, utilização de cores e modos específicos de representação dos elementos, né, recusando-se, portanto, a enxergar como válidos novos moldes de criação e produção, que no caso aqui é o Van Gogh que propõe, mas a gente tem outros artistas que propõem também, né? E também a ideologia da arte moderna, que são essas vanguardas, né, que surgem por volta de 1860 a 1900, que propõe, né, que acredita que é necessário ter uma liberdade mais criativa, uma experimentação de novas técnicas e que se recusava, né, a se adequar a esses padrões já estabelecidos, né, que criaram todas essas rupturas, né, e deram margem a tanta criatividade, a tantos novos movimentos, né? A gente teve cubismo, realismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo, né? Todos esses ismos são esses movimentos de vanguarda. Aqui eu tenho um retrato de Van Gogh feito por Henri Toulouse-Lautrec. O Toulouse-Lautrec também é um artista do período impressionista, mas ele pintava em lugares fechados. Ele pintava muito no Moulin Rouge, tem até um filme que chama Moulin Rouge, baseado nisso, e até hoje tem lá o Moulin Rouge em Paris, porque era um lugar onde realmente os artistas iam se encontrar, era um cabaré e os artistas se encontravam lá. E o Lautrec, ele pintava essas danças, ele fazia cartazes, né, para o Moulin Rouge, e ele pintou o Van Gogh nesse quadro dessa maneira, né, um retrato. E aí, assim, o que é legal nesses artistas do impressionismo, né, e dos ismos, é que cada um tem um estilo. Então, assim, conforme você vai conhecendo as obras dele, vendo mais obras deles, vocês falam assim, a gente pensa assim, eu acho que essa obra é de fulano de tal, né? Eu não conheço essa obra, mas eu identifico pelo estilo tão próprio, tão característico do pintor. Aqui, ó, eu deixei para vocês duas indicações. Com o Amor, Van Gogh, tá na Netflix, é um filme que é feito todo de pintura, então artistas reproduziram os quadros, conta a pós-morte do Van Gogh e questiona, né, porque realmente ele se matou ou ele levou um tiro, né, e ficou quieto. E os sonhos do Akira Kurosawa, dá pra ver um trechinho no YouTube, que pode por lá, Sonhos Van Gogh, Akira Kurosawa, que vocês vão ver um trechinho de um do espectador que entra dentro do quadro do Van Gogh. Não dura acho que nem 5 minutos. É bem legal, vale a pena. E até a próxima.